Fala galera, ó, de volta, a gente está no bloco 2, aulinha de sistema circulatório. Vamos seguir a brincadeira e vamos continuar trabalhando. O que nós fizemos no primeiro bloco? Nós trabalhamos toda a parte da fisiologia comparada e só para dar uma satisfação, o cenáriozinho mudou, apareceu um violão aqui, mas o que acontece? Aqui no meu escritório, a gente, por opção, não colocamos ar-condicionado, tem só o ventilador. E se vocês repararem, tem uma janela aqui do lado e a persiana, olha só, a persiana ela fica batendo com o vento e estava atrapalhando muito o vídeo. Então eu abri a persiana e botei o violão, o meu violão aqui, eu toco nas horas vagas, né? Coloquei o violão só para deschavar um pouquinho aqui o cenário. Mas vamos nessa, pessoal, vamos seguir. É isso aí, ó, gravando no estúdio em casa, é isso aí, é adaptação. Pessoal, seguindo aqui então, nós falamos sobre toda essa fisiologia comparada. Nesse momento agora, nós vamos entrar para falar sobre os vasos sanguíneos. E já vamos começar a adiantar aqui o bate-papo. Vasos sanguíneos, pessoal. Eu tenho basicamente dois tipos de vasos. Eu tenho as veias e eu tenho as artérias. Só que esses vasos, eles têm várias subdivisões. Eu tenho veias de grande calibre, médio calibre e pequeno calibre. As artérias, a mesma coisa. Eu tenho artérias de grande calibre, artérias de médio calibre, artérias de pequeno calibre. Entre as veias e as artérias, eu tenho um outro tipo de vaso, chamado de vaso capilar. E é nesses vasos capilares que vai acontecer a parte mais importante do nosso sistema circulatório, que é a transferência dos nutrientes do sistema circulatório para todos os tecidos. Isso sempre acontece, pessoal, em nível capilar. Tem muita gente que fala assim, as artérias são os vasos mais importantes, porque elas levam oxigênio. Calma, peraí. Não. As artérias, elas levam oxigênio, mas esse oxigênio, ele chega até os tecidos em nível de vasos capilares. Vamos começar vendo isso? Ó, seguindo aí no nosso PowerPointzinho, eu trouxe essa imagem para vocês, que ela tá em inglês, mas eu vou explicar... Opa, volta, calma! Eu vou explicar ponto a ponto com vocês, tá bom? Primeiro aqui, pessoal, desse lado, tá? Ou seja, do lado direito de vocês, não é o lado direito do boneco, não é o lado direito do esquema. O lado direito de vocês... Calma aí, deixa eu me colocar aqui, ó. Aqui não tem um operador de câmera não, ó. O Calvo é que tá fazendo tudo, filho. Aqui eu tô... mil e uma utilidades. Eu tô com o computador na minha frente, eu tô com a mesa digital aqui do lado, eu tenho a câmera aqui em cima, iluminação aqui, iluminação no teto. Depois eu mostro pra vocês como é que é o meu estúdio, tá? Mas vamos lá, não tem operador de câmera aqui não, eu que vou fazendo todas essas jogadas. Galera, olha só. Aqui, o que acontece? Eu tenho o lado direito do esquema, tá? Eu tô com o lado direito de vocês aqui, isso tá aparecendo do lado direito de vocês, e isso aqui tá aparecendo do lado esquerdo de vocês. Deu para entender isso? Tudo bem? Só que a peça anatômica, isso daqui é para ser o lado esquerdo do meu esquema. Gente, isso é regra mundial de anatomia. Isso é regra mundial de anatomia. Então, pro lado de cá, ó, da tela de vocês, é o esquerdo do boneco, beleza? Pro lado de cá, do lado de vocês, é o lado direito do boneco. Isso é regra de anatomia. Quando você pegar a sua prova, vai ser a mesma coisa. Esse lado é o lado direito da prova, esse lado é o lado esquerdo da prova. Então, desse lado aqui, ó, eu tenho lado esquerdo do coração, desse lado aqui eu tenho lado direito do coração. Beleza? Sai, Galvez, para não atrapalhar o esquema. Meus amores, como eu falei, eu tenho três tipos de artéria. Artéria de grande calibre, também é chamada de artéria elástica. Anotem isso. Isso é muito importante. Artéria de grande calibre ou artéria elástica. Depois eu tenho artéria de médio calibre, também chamada de artéria muscular. E por fim, artéria de pequeno calibre, também chamada de arteríola. O que eu falei, galera? Essas arteríolas vão se comunicar com quem? Com as veias de pequeno calibre, que por sua vez são chamadas de vênulas. Quem é que vai fazer essa comunicação? Essa comunicação vai ser feita pelos vasos capilares. Então vamos lá, ó.
Vamos voltar o Galves para a tela aqui, ó. Tô aqui de novo. Galera, vamos lá. Como é que é o fluxo? O coração contrai. A gente vai ver que é o ventrículo esquerdo do coração. O ventrículo esquerdo contraiu, mandou sangue para uma artéria de grande calibre, também chamada de artéria elástica. Exemplo, a aorta. Depois esse sangue ele vai descer por artérias se ramificando, tá? Artérias de médio calibre, que também são chamadas de artérias musculares. Elas têm esse nome porque elas têm uma camada muscular bem grande, uma vez que essas artérias controlam o quê? A nossa pressão arterial. Elas controlam a vasoconstrição e vasodilatação. São artérias de médio calibre, também chamadas de musculares. E elas se ramificam em artérias de pequeno calibre, que são também chamadas de arteríolas. Olha aí, ó, no esquema, eu tenho aqui, ó, as arteríolas, pequenininha. Depois da arteríola, pessoal, eu vou para o quê? Eu vou para o vaso capilar. E no vaso capilar é que vai acontecer a hematose. Desculpa, falei besteira. É no vaso capilar que o oxigênio que veio dos pulmões vai para os tecidos e o gás carbônico ele volta formando quem? O meu sangue venoso. Então o sangue venoso é formado aqui, ó, nesses capilares, que a gente está chamando de capilares fenestrados. Beleza? Depois desses capilares eu formo as vênulas. Depois, as vênulas, que são veias de pequeno calibre, eu tenho a formação das veias de médio calibre, beleza? E depois as veias de grande calibre. Pessoal, olha aqui, ó, olho no olho. Esses são todos os tipos de vasos sanguíneos que nós temos. Fora os vasos linfáticos, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas vaso sanguíneo são apenas esses 7 tipos. Artéria de grande calibre, também chamada de artéria elástica. Artéria de médio calibre, também chamada de artéria muscular. Artéria de pequeno calibre, também chamada de arteríola. Posteriormente, capilares. Dos capilares, troca gasosa. O oxigênio vai para os tecidos, volta gás carbônico. Deles partem quem? As vênulas ou veia de pequeno calibre. Sobe, o sangue sobe, ó, das pernas. O sangue sobe por quem? Veias de médio calibre, onde a gente tem um monte de válvula. Olha aqui, cara. Olha as válvulas venosas. Essas são válvulas venosas para evitar o quê? O famoso refluxo sanguíneo. Beleza? Volta para mim, ó. Dessas veias de médio calibre, veias de grande calibre, o sangue retorna ao coração. Lembra no nosso primeiro tempo que eu disse que a circulação é dupla, quem tem respiração pulmonar? Por quê? Nesse momento, quando o sangue ele retorna para o coração, eu contraio o lado direito do coração e mando sangue para os pulmões, para que eles sejam oxigenados. Do pulmão, o sangue ele não volta direto para o corpo, ele volta para o coração, o pulmão ele devolve o sangue para o coração e depois o que acontece? Esse sangue ele é bombeado pela artéria aorta, quer dizer, o coração bombeia, ele é transmitido pela artéria aorta para o corpo todo. Tudo bem, pessoal? Até aí, alguma dúvida? Acho que não, né? Tá tudo bem. Vamos seguir a brincadeira. Um outro slide super importante, pessoal, é esse slidezinho aqui. Nesse slide, eu tenho para vocês, deixa eu ver se cabe eu e as artérias na... Não, não cabe não. Eu vou deixar só o PowerPoint, depois a gente fala olho no olho, tá? Vamos lá, mais uma vez um slide que está em inglês. Ai, Gal, você está botando muito slide em inglês. É, meu filho, eu estou botando slide em inglês, sabe por quê? Porque as melhores imagens, elas estão em inglês. Mas aí eu vou falando para vocês e vocês vão copiando, tá tudo tranquilo, tá? Beleza? Qualquer dúvida já sabe. Eduardo Galves, lá no Instagram como Prof. Eduardo Galves, Biologice, lá no nosso canalzinho do YouTube. Ou você manda mensagem pelo QG, a gente responde também, tá bom? Galera, desse lado aqui eu tenho artéria, desse lado aqui eu tenho veia. Vamos reparar aqui as diferenças? Primeira diferença, olha a espessura da parede da artéria e compara com a espessura da parede da veia. As artérias, elas são muito mais espessas. Olha aqui em cima, ó. Aqui em cima também dá para ver, ó. Olha a espessura da parede da artéria, olha a espessura da parede da veia. A artéria é muito mais espessa. Por que a artéria é muito mais espessa, galera? Porque a artéria, ela carrega sangue numa pressão muito maior. Aquela pressão que a gente afere quando bota um medidor de pressão aqui, ó, no braço do indivíduo, ou então no pulso, aquele menor, mais compacto, a pressão arterial, porque a pressão venosa é muito baixa. Sabe por quê? As artérias saem do coração, a gente vai ver isso, calma. As artérias saem do coração, as veias retornam. Circulação venosa é circulação de retorno, filho. Se é circulação de retorno, aguinha aí,
Aguinha, ó. Se a circulação de retorno, o que acontece? A pressão é bem menor. Se as artérias trabalham com uma pressão maior, eu preciso de uma parede mais espessa, mais calibrosa, beleza? Então olha aí no slide de novo, ó. Eu vou me deixar aqui na tela. Vocês vão ver aí, ó. Olha aqui em cima. Consegue ver o point laser aí, ó? Aqui em cima, parede da artéria muito grossa, a parede da veia bem fininha. Legal? E o capilar, Galves? Cara, tá de brincadeira, né? Olha a espessura de um vaso capilar, da parede dele. Sabe por que a parede do vaso capilar tem que ser bem fininha? Porque eu preciso que os nutrientes saiam dali. Eu preciso que o oxigênio atravesse o capilar. Por isso que o capilar tem a parede que é bem fina. Agora vamos lá. Super importante, continua olhando aí para esse slide, tá? Queridos, eu tenho 3 camadas na parede da artéria e 3 camadas na parede da veia. Só que a veia tem a parede tão fininha que na prática quase não dá para ver essas camadas da veia. Mas da artéria elas são muito nítidas. E aí eu preparei aqui para vocês já o quadro digital para a gente fazer o quê? Para a gente fazer um esqueminha disso. Vamos lá? Olha só, pessoal. Primeiro aqui, ó, vou desenhar aqui em cima para vocês. Na artéria, eu tenho a camada de fora, que é chamada túnica adventícia. Eu tenho a camada do meio, que é a túnica média, e eu tenho a camada de dentro, que é a túnica íntima. Aqui ficou um pouquinho fino, ó, só para corrigir aqui, ó. Mas vamos lá, galera. Olha só. Então, do lado de fora, eu tenho a túnica chamada de túnica adventícia. Aqui no meio, eu tenho uma túnica chamada de túnica média, que é a mais importante, tá bom? E aqui dentro, eu tenho uma túnica que é chamada de túnica íntima. Beleza? Essas 3 túnicas aí. Pessoal, a composição delas é super tranquila. A túnica adventícia, que é por fora, é um tecido epitelial de revestimento com tecido conjuntivo. Ponto. Beleza? A túnica do meio, que é a mais importante, eu vou detalhar, porque é ela quem cai em prova. É essa túnica média aqui que cai em prova. Sabe por quê? É essa túnica média que vai estar relacionada com o processo de aterosclerose. Então vamos lá. A túnica média, galera, ela tem o quê? 2 estruturas muito importantes. Primeiro, eu tenho músculo liso. Depois, eu tenho fibras elásticas. Beleza? Eu tenho músculo liso e eu tenho fibras elásticas. Galera, essa parte é mais importante da artéria, por quê? O músculo liso é responsável pela vasodilatação e a vasoconstrição. Tudo bem? As fibras elásticas, elas são responsáveis pela elasticidade da parede da artéria. Como consequência, essa artéria ela vai resistir a uma pressão sanguínea muito grande justamente por causa dessas fibras elásticas que eu tenho ali. E aí depois, mais à frente, a gente vai ver, eu vou mostrar para vocês um processo de aterosclerose, o que acontece, que o colesterol ele vai causando um processo inflamatório na túnica média da artéria. E como consequência, eu perco a elasticidade e eu perco a resistência da artéria. Por isso que ela corre o risco de arrebentar num processo desse. Galves, e o sangue? O sangue passa onde? Meus amores, o sangue passa aqui. Nessa parte de dentro da artéria que a gente chama de luz ou lumen. Lumen é luz em latim, tá bom? Então aqui dentro, galera, eu tenho o quê? Aqui dentro, vou botar de vermelhinho aqui, eu tenho o meu fluxo sanguíneo. O sangue passa aqui dentro. Show? E aí, galera, a túnica íntima, como é que é a túnica íntima, pessoal? A túnica íntima, ela tem um pouquinho de TCPD também, que é o tecido conjuntivo propriamente dito, tá bom? Mas tem um outro tecidozinho aqui, que é o tecido chamado de endotélio. Tudo bem? Esse endotélio, galera, ele é muito importante para a prova. Sabe por quê? É um tecido que é um tecido epitelial mais fino do nosso corpo. É um tecido epitelial tão fininho, tão delgado,
que ele vai permitir a passagem de substâncias, ele vai permitir trocas, e esse endotélio, ele reveste todos os nossos vasos sanguíneos. Aqueles 7 tipos: artéria de grande, médio e pequeno calibre, todos os capilares, veia de grande, pequeno e médio calibre, são revestidos pelo endotélio. E além disso, o nosso coração por dentro também é revestido por esse tecido endotelial. Tudo bem? Galera, até aí, algum problema? Não, né? De boa. Vamos voltar lá no nosso PowerPoint. Então, ó, mais uma vez, eu vou sair de cena aqui só para vocês acompanharem isso bonitinho. Queridos, ponte laser aí, ó. Tá vendo essas células achatadinhas, ó? Bem achatadinho é o meu endotélio. Tá escrito aqui, ó, endotélio. E repare como o endotélio, ele pega todos os vasos sanguíneos. Até o vaso capilar, olha aqui embaixo, ó, é revestido pelo endotélio. Olha as túnicas aqui, ó. Aqui ele está chamando de túnica interna. É um segundo nome, mas o nome que é mais cobrado é túnica íntima, beleza? Túnica íntima é o nome que mais cai. A túnica média com músculo liso, olha a quantidade de músculo que tem a artéria comparada com a quantidade que tem o músculo na veia. A veia tem uma quantidade de músculo bem inferior do que a artéria. Depois a túnica externa, que é a túnica adventícia. Essa túnica adventícia ela tem basicamente tecido epitelial e TCPD, tecido conjuntivo. Tudo bem, gente? Vamos lá, próximo slide. Esse próximo slide ele vai mostrar para vocês também os tipos de capilares que nós temos. Olha só que interessante. A maior parte dos capilares são capilares contínuos, beleza? A maior parte dos capilares, eles têm essa continuidade, então eu não tenho espaço entre as células endoteliais, tem apenas uma membrana aqui chamada de membrana basal. Dá uma olhadinha aqui, ó. Galvos, o que é membrana basal? Sempre que o tecido epitelial ele termina e ele vai encostar em um outro tecido, eu tenho essa membrana basal que tem o quê? Eu tenho proteínas, eu tenho colágeno, eu tenho proteoglicanas, substância extracelular, beleza? Até na pele isso acontece. O tecido epitelial da epiderme, quando encontra o conjuntivo da derme, eu tenho ali uma membrana basal. E os vasos sanguíneos endoteliais também têm isso. Tudo bem? Sai, Galves, fica só o PowerPoint. Eu tenho outro tipo de capilar, que é o capilar fenestrado. Esse capilar fenestrado é onde acontece basicamente a troca de nutrientes entre o vaso sanguíneo e os tecidos. Aqui que vaza, beleza? Aqui que eu tenho o sangue vazando. E depois, pessoal, eu tenho os sinusoides. Os sinusoides, olha aqui, ó, deixa eu voltar para vocês, calma. Opa, Galvizinho voltando aqui. Os sinusoides a gente encontra no nosso organismo basicamente em 2 lugares, tá? Tem outros, mas os 2 são principais: baço e fígado. Os sinusoides são capilares com espaços gigantescos entre as células, inclusive a membrana basal. Para quê? É local onde a gente tem muito extravasamento de fluidos. Galvos, por que o baço tem isso? O baço, galera, vou até chegar mais perto, o baço é o nosso órgão hemocaterético. É nele que acontece a destruição das hemácias velhas e a reconstrução das hemácias novas com a absorção do ferro. Então ali no baço eu destruo glóbulos vermelhos velhos, pego o ferro e mando lá para a medula óssea vermelha para produzir mais células sanguíneas. Tá me entendendo? E no fígado, pessoal, o fígado é um dos órgãos mais importantes do nosso corpo. Para vocês terem uma ideia, o fígado ele tem mais de 200 funções. E como o fígado é um órgão tão importante, eu preciso do quê? Eu preciso de constante troca de substância. Por isso que eu encontro grande quantidade de sinusoides aqui no meu fígado. Tudo bem, galera? Tamo junto? Estão acompanhando? Deixa eu ver se eu tenho uma imagem legal disso daqui para vocês, ó, em 3D. Eu acho que eu tenho. Deixa eu abrir aqui. Poxa, falha minha, eu já deveria ter deixado isso aberto para vocês. Mas é rapidinho, gente. A gente está com tempo. Calma aí. Sistema digestório. Cadê? Circulatório. Achei. Sistema circulatório, coraçãozinho. Vocês já vão entender do que eu estou falando. Calma aí. Tá. Abri aqui. Boa, galera. Foi mal. Desculpa a demora aí. Dá uma olhada aí, ó.
Tá vendo essa imagem, galera? A imagenzinha 3D, ó, nosso coraçãozinho. A gente vai usar essa imagem maior, tá bom? O vaso, cara, os vasos estão aqui, ó. Olha aí, ó, as veias, as artérias, as coronárias, o coração por dentro. A gente vai usar no próximo tempo essa imagem aí. Mas só queria mostrar em 3 dimensões como é isso daí, tá bom? Pessoal, eu acho que é isso. Falamos bastante sobre vasos sanguíneos. No próximo tempo a gente vai ver toda a anatomia do coração humano e a gente vai falar um pouquinho sobre o sistema linfático também. Já é? Beijos e até já!